Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as notícias, todas as novidades do nosso Gigante da Colina para você. E tivemos a notícia aí que na parte da tarde, né, o juiz derrubou a posse de Jorge Salgado marcada para segunda-feira, suspendeu essa posse e também suspendeu a posse marcada para hoje à tarde da mesa diretória do Vasco da Gama. Então, uma reviravolta está acontecendo, inclusive depois de muito tempo, Levenciano voltou a se pronunciar, Levenciano voltou a falar de tudo que acha e acredita muito na justiça e numa reviravolta dentro das eleições do Vasco da Gama, dentro da política do Vasco. Vamos dizer o que ele falou, vamos falar sobre essa decisão do juiz, inclusive Jorge Salgado aí desesperado, né, tentando reverter essa situação. Vamos trazer todas as novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, não perca esse vídeo que eu vou trazer todas as novidades. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e falar sobre esse processo eleitoral que temos muitas novidades. Na parte da tarde, né, surgiu a notícia que já era assim muito esperada por vários torcedores, pela grande maioria da torcida vascaína, com relação a essa posse marcada para hoje às 7h30 da noite na sede náutica do Vasco da Gama, né? Um processo ali, uma ação movida por 12 sócios torcedores, sócios votantes do Vasco da Gama, né? Nessa semana em que nessa ação eles pediam aí a anulação do pleito do dia 14 em que Jorge Salgado venceu, a validação do pleito do dia 7 e também pediam para que a Elege Online apresentasse os documentos e por conta aí de uma juíza responsável por essa ação ter pedido para sair do caso, ela foi parar aí na 7ª Vara Civil, na mão do juiz Paulo Roberto Correia, um juiz aí que realmente é sócio do Vasco, está há muito tempo no Vasco da Gama, inclusive votou nas eleições, mas nada que justifique aí um pedido de uma saída dele, né, dessa ação aí, do mandato, da responsabilidade segundo essa ação. E hoje foi decidido aí que esse juiz cancelou, suspendeu tanto a posse de hoje, né, marcada para a mesa diretória, e suspendeu também a posse de segunda-feira, marcada para Jorge Salgado ser empossado presidente do Vasco da Gama. Ou seja, aí, Alexandre Campelo, segundo o próprio juiz, continuará no mandato do Vasco da Gama até segundas ordens. Então mudou tudo, uma grande reviravolta, né? Para muitas pessoas já seria certa a presidência aí desse próximo triênio de Jorge Salgado, porém aos 45 do segundo tempo, né? Literalmente no finalzinho mudou, uma reviravolta aconteceu. Jorge Salgado não é mais o presidente do Vasco, Jorge Salgado não será mais o presidente do Vasco até o certo momento, uma grande reviravolta. Então vamos aguardar que teremos sim muitas novidades, inclusive aí a Mais Vasco se posicionou com relação a isso, perguntado em um portal de notícias, foi até a Mais Vasco perguntar o que iria ser feito por a chapa de Jorge Salgado, eles falaram que continuam com o cronograma, segundo aí, falando que irão às 7h30 para a sede náutica do Vasco, né, para o empossamento da nova mesa diretória, inclusive falou que todos os advogados, todo mundo da chapa Mais Vasco está ali movendo ações nesse momento contra essa decisão do juiz Paulo Roberto Correia para tentar mudar e anular essa decisão feita por ele e continuar e manter a posse marcada para as 7h30 e manter também a posse de segunda-feira marcada para Jorge Salgado ser o novo presidente do Vasco. Então, uma grande reviravolta aconteceu, né? Esperamos agora a decisão suprema do Supremo Tribunal Federal para mudar totalmente, quem sabe reverter aí a decisão da justiça e dar aí a vitória a um novo presidente, ao Levenciano, que tem sim agora grandes chances e voltou, né, para esse jogo das eleições da política do Vasco da Gama. Inclusive o próprio Levenciano estava muito sumido, voltou a se posicionar, ele voltou a falar e falou o seguinte, quando perguntado aí o que ele achava desse processo eleitoral, ele disse: sigo confiando na justiça, pronto e preparado para servir o clube e dar alegrias aos milhões de vascaínos que seguem comigo nessa jornada. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Juntos todos somamos.
Ou seja, ainda há esperança e grandes esperanças por parte de Levenciano para que esse resultado seja anulado, que uma mudança seja aí aconteça, realmente que uma mudança aconteça e que ele seja considerado o novo presidente do Vasco. Então ele, depois de muito tempo, voltou a botar a cara, voltou a falar e agora literalmente vai voltar a aparecer por conta dessa mudança de resultado aí nessa política do Vasco da Gama. Agora é aguardar. Alexandre Campelo continua como presidente do Vasco até segundas ordens. Alexandre Campelo, ou seja, continua na permanência. 3 meses de salário atrasados. Realmente é um lado muito ruim, A gente ver aí Alexandre Campelo permanecendo nessa política do Vasco. Alexandre Campelo, depois de ter movido aquela ação ridícula, porque nós sabemos que a ação foi movida por ele, Para quem não sabe, essa ação é feita por esses 12 sócios ao longo da semana, Tentando invalidar as eleições do dia 14. Ontem, na parte da noite, o Vasco aí entrou na justiça para multar esses 12 sócios no valor de R$12 mil. Então é claro, Alexandre Campelo tem uma parte nisso, ele é o presidente, ele dá a caneta, então ele aí por trás de tudo que está acontecendo contra o próprio torcedor. E hoje aí teve essa notícia que a posse está desmarcada, ele continuará no comando do Vasco até segundas ordens, mas o mandato dele, independente de quem for o próximo presidente do Vasco, está chegando ao fim. E claro, é uma grande alegria Alexandre Campelo estar saindo do Vasco, porém não queremos uma continuidade da gestão de Campelo dentro do Vasco, queremos uma mudança e é necessária uma mudança para o nosso gigante da colina respirar novos ares e mudar totalmente com o que vem acontecendo. Inclusive com relação a essa posse aí, já tínhamos a notícia, que o próprio vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, o nome dele é Sérgio Romei, falou aí nessa semana, ontem, a um site de notícias, que a posse seria um ato nulo, independente aí se o juiz de hoje, se o juiz Paulo Roberto Correia mudasse, interferisse, anulasse essa posse, ela seria um ato nulo por não ter sido presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, que teria convocado essa posse da nova mesa diretora e da posse de Jorge Salgado. Ou seja, se corresse por um lado estaria errado e se corresse por outro estaria, e deu essa decisão. Posse anulada, agora é esperar. É claro, uma parte da torcida vascaína, a parte ali apoiadora de Jorge Salgado, está totalmente revoltada, entendeu? Eles têm os motivos dele, eles reclamam até mesmo que isso é prejudicial ao Vasco, mas o Levenciano, na minha humilde opinião, está totalmente certo de recorrer. Ele também está no direito dele, ele venceu o pleito do dia 7, então tem que sim recorrer, o Vasco não vai ser prejudicado por relação a isso. Então é o direito dele, não tem que reclamar, agora é só aguardar o que irá acontecer. Por enquanto, não temos um novo presidente no Vasco da Gama. Por enquanto, decisões em segunda ordem. Chapa mais Vasco desesperada por trás dos bastidores, tentando mudar o resultado. E é claro, a chapa também do Levenciano aí, o projeto dele, a gestão dele tentando mudar os resultados favoráveis ao Levenciano. Muitas novidades, um processo eleitoral gigantesco dentro do Vasco da Gama e muitas coisas ainda irão acontecer. Hoje aí uma parte da torcida vascaína está feliz, hoje também uma parte da torcida vascaína está muito triste, mas muitas novidades irão ocorrer. E é claro, eu vou trazer todas as notícias. Amanhã temos um jogo importantíssimo às 9 horas da noite em São Januário contra a equipe do Bragantino, um jogo importante que decide aí a saída da zona de rebaixamento que o Vasco nesse momento se encontra nela. É ridículo também o nosso clube mais um ano estar lutando contra a zona de rebaixamento, contra o Z4, um jogo importante, e já passamos aí de mais de 2 meses desse processo eleitoral ridículo que o Vasco está vivendo. Aguardar novidades, aguardar notícias e é claro que o nosso clube não possa ser prejudicado com relação a tudo isso que vem acontecendo, tanto dentro como fora, tanto internamente quanto externamente na política do Vasco da Gama. Agora é aguardar, quando tiver novas notícias, quando tiver resultados, novidades, eu trago tudo para você, torcedor. Eu vou te pedir, se você curtiu, para deixar o seu like, deixar aí nos comentários o que você achou sobre esse processo eleitoral, sobre essa novidade na justiça, se você concorda, se você discorda, deixe aí nos comentários para que eu saiba tudo segundo a sua opinião. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!